Fala pessoal! Hoje vamos explorar a ecologia, um tema essencial para o Enem. Em poucos minutos, vamos entender os principais conceitos de ecologia, desde os níveis de organização da vida até as relações entre os seres vivos e os seus ambientes. Vamos começar! Vamos começar pelo nível mais básico, o organismo. Esse é um ser vivo individual, como uma raposa, que está caçando ou explorando seu ambiente. A raposa é um ótimo exemplo, pois é um organismo que possui suas próprias necessidades e funções, como alimentação, reprodução e adaptação ao ambiente. Cada organismo, como a raposa, é único e tem características que o permitem sobreviver no seu habitat. Agora, imagine várias raposas vivendo em um mesmo local. Elas formam uma população. Uma população é um grupo de indivíduos da mesma espécie, neste caso, várias raposas, que compartilham um território e competem pelos mesmos recursos, como comida e abrigo. O tamanho e a densidade de uma população podem variar de acordo com os fatores ambientais. Por exemplo, se houver muitos recursos, a população de raposas pode crescer, mas, se os recursos forem limitados, a população tende a diminuir. Quando diferentes espécies interagem em um mesmo espaço, formamos uma comunidade. Neste caso, imagine a raposa convivendo com outros seres vivos, como uma árvore, um coelho e até um falcão. A árvore fornece sombra e alimento para diversos animais, enquanto o coelho pode servir de alimento para a raposa, criando uma relação predatória. O falcão, por sua vez, pode ser um predador das raposas ou de outros pequenos animais da comunidade. Cada um tem seu papel dentro desse sistema, interagindo de maneira complexa e interdependente. Agora, vamos para o conceito de ecossistema, que é formado pela interação entre a comunidade de seres vivos e os fatores abióticos do ambiente, como o solo, a água e o clima. Aqui, vemos uma paisagem com vários seres vivos, a raposa, o cervo, o sapo, o coelho e o falcão. Esses organismos interagem entre si e com o ambiente em que vivem. Por exemplo, a raposa pode caçar o coelho, enquanto o cervo pode pastar nas plantas. O sapo, por sua vez, se alimenta de insetos, e o falcão voa sobre a paisagem, caçando pequenos animais. Todos esses organismos dependem do ambiente em que vivem, e as condições desse ambiente influenciam diretamente como eles interagem e sobrevivem. Finalmente, temos a biosfera, que representa todos os ecossistemas do planeta Terra. A biosfera inclui todos os seres vivos e seus ambientes, desde as florestas tropicais até os desertos, oceanos e zonas polares. Tudo está interconectado e é influenciado por fatores como o clima, a geografia e a atividade humana. Cada ecossistema é uma parte desse grande sistema chamado biosfera, onde todas as formas de vida estão interligadas. Nos ecossistemas, temos dois tipos de fatores que são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são os seres vivos, como as plantas, os animais, fungos e bactérias, que desempenham um papel importante nas interações ecológicas. Já os fatores abióticos são os componentes não vivos do ambiente, como a temperatura, a água, a luz solar e o solo. Esses fatores influenciam diretamente as condições de vida no ecossistema. Por exemplo, sem água e luz solar suficientes, nem a raposa, nem o coelho, nem a árvore poderiam sobreviver. Portanto, esses fatores interagem constantemente. As relações ecológicas entre os seres vivos podem ser divididas em dois tipos principais, intraespecíficas e interespecíficas. As relações intraespecíficas acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, quando duas raposas disputam o mesmo território ou uma fonte de alimento. Já as relações interespecíficas ocorrem entre espécies diferentes, como a raposa caçando um coelho. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, como o mutualismo, em que ambas as espécies se beneficiam, como abelhas e flores, que trocam néctar por polinização. Desarmônicas, como o predatismo, onde uma espécie se alimenta da outra, ou a competição, onde diferentes espécies disputam os mesmos recursos. A cadeia alimentar é a forma como a energia flui em um ecossistema, começando com os produtores e passando para os consumidores. Vamos entender melhor com um exemplo simples: plantas, como produtores, são consumidas por herbívoros, como o coelho. O coelho, por sua vez, pode ser predado pela raposa, que é um carnívoro.
Assim, temos uma sequência de organismos, a planta, o coelho e a raposa. A energia vai sendo transferida de um nível trófico para o próximo. No entanto, ao longo dessa cadeia, a quantidade de energia diminui, já que parte dela é dissipada em forma de calor durante os processos biológicos. Essas cadeias alimentares são fundamentais para entender como a energia e os nutrientes circulam no ecossistema, e como cada organismo depende de outro para sobreviver. Em resumo, a ecologia nos ajuda a entender como os seres vivos interagem entre si e com o ambiente. Vimos que a vida na Terra está organizada em níveis, desde o organismo até a biosfera, e esses seres vivos interagem com os fatores bióticos e abióticos, formando relações ecológicas e cadeias alimentares que mantêm o equilíbrio do ecossistema. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais para arrasar no Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!